Nós vamos falar aqui sobre Colossenses. O mundo antigo mudou muito. Os nomes das maioria das cidades, ou grande parte das cidades dos países, tiveram alteração de nomes e tal. E nem sempre as pessoas conseguem detectar onde está, de fato, cada região, ou cada cidade, ou cada país da época que foi escrito a Bíblia. Mas, comentando aqui, né, porque existe vasto material para a gente pesquisar com respeito às localizações. Tanto você consegue pesquisar as coisas hoje no Google, mas quem não tem e não consegue encontrar nos mapas, como também nos livros históricos que contêm os mapas e também muitas Bíblias com mapas teológicos. Aí a gente consegue localizar também pela própria escrita da palavra de Deus, da Bíblia, em que aponta onde estão as cidades, como por exemplo as viagens de Paulo, de onde ele saiu, por onde ele percorreu e onde chegou. Então tem as localizações dos países por onde ele passou, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira viagem, e onde aconteceram os maiores problemas da viagem, e quais foram os resultados disso, e assim, ou todas as interpelações que o apóstolo Paulo teve durante essas viagens. O apóstolo Paulo é uma pessoa mais falada na Bíblia, no Novo Testamento, porque basicamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, é por isso que ele é bastante falado. Todo mundo que vai ler Bíblia vai conhecer o apóstolo Paulo. Obrigado pela água. Mas ainda entrando aqui um pouquinho na matéria, ou já começando na matéria, Colossenses é um livro com 4 capítulos e com 4 capítulos, 95 versículos, escrito no ano 62 depois de Cristo. Ele escreveu quando ele estava preso durante a primeira prisão que ele teve em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma, em 60, 61 e 62. E depois ele ficou preso também em 64, 65, e ele morreu no ano de 65, mais ou menos nesse período, ou começo de 66 depois de Cristo. Foi quando ele foi decapitado. Então, isso foi um pouco sobre o apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele faz essa saudação, encerrando a epístola que ele escreve, mas não sozinho, porque o Timóteo, né? Timóteo, que era amigo de Paulo, também ajudou ele a escrever esta carta aos Colossenses. Resumo de Colossenses. Colossenses é uma carta de Paulo dirigida à igreja de Colossos. Colossos, aí falando de Colossos, Colossos é uma cidade, é um país, na verdade, né? Na região próximo à Grécia, a mais ou menos 300 quilômetros da Grécia, mas também ficava a 1.634 quilômetros de Jerusalém. Já muito próximo da região em que vai para o Uzbequistão, ou mesmo próximo da Itália. Na época, né, é claro, hoje se a gente pensa no país ali, na região de forma geral, você pega um avião, sai, com 2 horas você chega num lugar, com 1h30 na outra, com 3 horas na outra, e assim por diante, você está tudo por perto. Viagens que Paulo gastava 3, 4 meses para chegar de navio. E algumas viagens eram mais rápidas, mas a maioria das viagens de Paulo durava 2, 3, 4 meses na estrada, ou seja, pelo mar, até atravessar um oceano, o Pacífico, e chegando na outra região, para poder encontrar as igrejas, para poder encontrar o local onde ele ia pregar o evangelho, ganhar as pessoas, e depois fazia a viagem para visitar novamente. Então era um trabalho muito difícil, muito difícil. Tem ideia como era difícil para o camarada estar aqui, precisando de visitar os irmãos do outro lado, pregar o evangelho, abrir nova igreja, mas tinha que depender de ir de navio, e ele estava gastando 1 mês, 2 meses, 3 meses para chegar no destino em que ele queria pregar o evangelho. Então aqui nós encontramos um pouquinho sobre essa situação de Paulo escrevendo aos Colossenses.
Aqui já falei do período histórico que aconteceu, que ele escreve isso mais ou menos 4 anos antes que ele fosse morto. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses devido a um relato que estavam cometendo algo grave. Aí, quando a gente lê algo grave, algumas pessoas podem pensar, o que é algo tão grave? Falsos ensinamentos e práticas distorcidas do evangelho sendo pregado na cidade de Colosso, na igreja dos Colossenses. E quando Paulo ficou sabendo dessa situação, que os cristãos estavam passando por essa vacilação na fé, ou sendo influenciado por uma pregação distorcida, Paulo então escreve para trazer de volta com uma carta dizendo, não foi isso que eu te ensinei. E olha algumas coisas que estão aqui nesse comentário, e depois eu vou ler alguns versículos para você, onde Paulo coloca tudo isso. Parte do valor dessa epístola está em como identificar e expor a falsidade, mesmo, e ao mesmo tempo Paulo dá ênfase à divindade de Jesus Cristo, que veio em carne e foi morto e ressuscitou, mas sendo ele Senhor, Deus e Salvador bendito. Aí Paulo também cumprimenta os cristãos de Colossenses e declara que Jesus Cristo é o único Redentor. E a gente encontra isso escrito na carta, né? E Paulo coloca Jesus como primogênito dentre os mortos da criação de Deus, o Criador soberano e Senhor. A perfeição da divindade é Jesus. Então Paulo vai escrevendo essas coisas aos Colossenses para dissuadi-lo das mensagens errôneas que estava sendo pregado naqueles dias. E para que os irmãos tenham uma ideia, quem já estudou a respeito dos gnósticos e agnósticos, ou agnosticismo? Tem gnosticismos e agnosticismo. Quem já estudou sobre isso? Alguém já estudou sobre isso? Pois bem, agnosticismo é um tipo de religião que surgiu na época, ou de conceito não teológico, mas científico da época, que tentava dizer que Jesus não era Deus, e que se ele fosse Deus, ele não era 100% Deus, e que se ele fosse Deus, ele também não era um ser humano comum, não era ser em carne, e se ele era em carne, mas também não era Deus. Então, fazendo uma confusão toda, porque o que nós cremos, de fato, que a Bíblia diz, que Jesus nasceu e veio em carne, porque ele era 100% ser humano, palpável, comia, bebia, sofria, tinha todos, 100% ser humano. Mas também era 100% Deus, porque nele habitava o Espírito da divindade, o Espírito Santo, ele era 100% Deus. Fora desse entendimento, qualquer ensinamento é falso, qualquer ensinamento é deturpado e desvia da fé verdadeira, ou faz com que a pessoa abandone Jesus, porque Jesus é Deus. E essa era a guerra de Paulo, tentando dissuadir esses irmãos que estavam sendo atacados pelos ensinamentos dos agnósticos naquele período. Vamos lá, continuando aqui. Então Paulo trabalha para levar os irmãos de volta para a adoração a Jesus, trabalha para levar eles de volta às condições das disciplinas espirituais. Por exemplo, a gente procura trabalhar as disciplinas espirituais. Oração é disciplina espiritual. Então o crente tem que orar todos os dias e precisa orar um pouquinho mais, 1 hora, 2 horas de oração, o tempo que você conseguir, o máximo que você conseguir orar. Vamos orar, porque isso é disciplina espiritual. Leitura da Bíblia não pode ficar de fora da vida de um cristão, porque isso é disciplina espiritual. Ler a Bíblia, orar, vigilância, jejuar é disciplina bíblica. Todo crente precisa jejuar pelo menos uma vez na semana. E assim por diante. Então todo mundo precisa estar na prática da disciplina. Disciplina do arrependimento, da fé, disciplina da adoração, da submissão, do louvor. As disciplinas bíblicas, tudo aquilo que a Bíblia orienta que façamos, quando nós fazemos, nós estamos sendo
disciplinados, ou com disciplinas, estamos nos disciplinando na fé cristã. Então, Paulo estava nessa guerra para tentar trazer de volta a igreja de Colosso. Paulo incentiva os cristãos a colocarem o coração nas coisas que estão no alto, e ele dá instrução sobre como devem adorar, e depois aconselha as esposas, aconselha os esposos, aconselha os filhos, aconselha os servos, os patrões, os mestres. Paulo então dá uma série de aconselhamento para que todos possam entrar pelo caminho de cumprir o seu próprio papel como crente, como cristão. E jamais, ele não ficou apenas em combater os agnosticismos, mas também ele entrou na vida de disciplina, para que todos sejam inteiramente disciplinados, ou com altas disciplinas. O que é uma disciplina? Existe disciplina que são aplicadas nas pessoas por cometerem erro, e existe a autodisciplina. O que é autodisciplina? Autodisciplina é quando eu tomo iniciativa, quando eu entendo, quando eu busco, quando eu faço, e não precisa de ninguém me obrigar a fazer nada, porque eu já sei e eu já pratico. Eu oro, eu jejuo, eu canto, eu adoro, eu celebro, eu cultuo ao Senhor, eu sou fiel naquilo que Deus me coloca para fazer. Então, eu trabalho para Deus, eu prego o Evangelho, eu dou testemunho de Jesus para as pessoas. Então, as disciplinas bíblicas estão na minha vida. Então, eu sou praticante da autodisciplina, quando eu tomo iniciativa de fazê-las, de praticá-las. Outro lado da disciplina é quando a pessoa erra, você vai e aplica uma disciplina. Já é outra coisa. Mas a gente não precisa esperar esse momento de alguém aplicar disciplina, chamar a atenção da gente. A gente precisa tomar a iniciativa das autodisciplinas, fazer e praticar e viver um cristianismo de excelência. Paulo enfatiza a importância de relações saudáveis e amorosas entre maridos e mulheres, esposo e esposa, né? Pais e filhos, escravos e senhores, e ele exorta uns aos outros com justiça, com amor e com respeito que se deve praticar uns pelos outros. Paulo encoraja os crentes a perseverarem na fé. Essa é uma coisa que ele trabalha bastante nessa carta. Mediante as perseguições, e também ele faz as saudações aos colaboradores que incentivam a comunhão e o compartilhamento da fé com as igrejas que estão ali à sua volta. Bom, Colossenses apresenta a supremacia de Cristo como o carne da fé, ou melhor, como cerne da fé cristã. Jesus como o cerne, como o esteio da fé cristã. E confronta os ensinamentos heréticos e exorta os crentes a viverem uma vida centrada em Cristo Jesus. Uma vida de humildade, uma vida de honra, de respeito, uma vida de gratidão, uma vida de celebração, uma vida de respeito à fé cristã, ou seja, praticante da fé cristã. Bom, essa é uma das coisas que ele coloca. Agora eu quero citar para vocês alguns textos, e eu acabei lendo tudo de novo, para poder trazer para vocês alguma coisa a mais aqui deste livro de Colossenses, que é um espetáculo de livro bíblico que nos ensina poderosamente a vida cristã. Todos os livros da Bíblia, ela é muito preciosa. Pessoas que são dedicadas à leitura da palavra de Deus, elas têm assim aquele apego com determinados livros, pelo tanto que o livro nos ensina. Tal livro e tal livro ensina isso, ensina aquilo. Todo cristão deveria conhecer exatamente onde está. Por exemplo, se eu pedir para você assim, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e abra a sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 2. Você vai abrir em cima de Naum, ou você vai demorar mais ou menos 2 anos para achar Naum, ou Abacuque? Quando o crente está afinado com a Bíblia, ele abre em cima. Essa Bíblia aqui eu peguei agora, ainda não consigo abrir exatamente em cima do livro, mas eu tenho uma Bíblia que eu posso fechar o olho e abrir, e eu abro exatamente no livro que eu queria abrir. Pelo fato de
tempo que eu manuseei aquela Bíblia. Se bem que também aquela já não é uma Bíblia há tanto tempo. Eu já tive mais ou menos umas 8 Bíblias, que foi ficando velho, rasgando a folha, e eu fui encostando, de tanto rasgar a folha, fui pegando outras. E agora eu estou com 4 Bíblias. Então está mais difícil de decorar onde estão. Fechar o olho e saber que estou abrindo exatamente em tal livro está mais difícil por causa... Você pega um, pega outro e é diferente. Pode ver a grossura que é esta Bíblia aqui. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia que tem vários livros escritos dentro dele, vários estudos, ensinamentos. Inclusive essa Bíblia aqui é uma Bíblia que está cheio de ensinamento de discipulado. Cheio. Daqui do começo até o fim, várias páginas com ensino sobre discipulado. Então, se você quiser uma Bíblia que ensina tudo de discipulado, é essa Bíblia aqui. Bíblia de Estudo do Discípulo. Tem muitos lugares que está caro, mas eu vi falar que você compra pela Amazon, está a 168 pela Amazon. Mas tem alguns lugares que estão vendendo até de R$300. Essa Bíblia aqui é bem mais cara. Voltando aqui para o nosso assunto aqui do Colossenses. Colossenses começa com ação de graças. Isso no capítulo... Já no capítulo 1, né, começa o livro de Colossenses com ações de graça. E capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, é onde Paulo expressa a gratidão pela fé e pelo amor dos colossenses, compartilhando suas orações para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Por que Paulo tinha essa afinidade com a igreja de Colossenses? Porque era uma igreja onde as pessoas tinham compaixão. Eram pessoas que se compadeciam, pessoas que apoiavam o trabalho de Paulo. E a gente pode ver aqui nos versículos, não sei se vai dar tempo de ler esses versículos em que eles apoiavam, porque eu marquei uns outros para ler aqui para vocês. E aí nós temos aqui, supremacia de Cristo. No capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo então trabalha essa ideia de que Cristo é o supremo, é o máximo dos máximos e não tem ninguém que chega perto. Agora, para nós aqui, que moramos aqui no Mato Grosso, Cuiabá, CPA, ou região do CPA, e no século 21, em que há 2000 anos se fala de Bíblia, e há 2000 anos todo mundo conhece que Bíblia é Bíblia e acabou, que Jesus é Jesus e é o único Deus poderoso. É fácil. Mas pensa num mundo que ninguém sabia. Jesus, o que é isso? O que é isso? Ninguém sabia quem era Jesus. Se ele vai para um país, nunca ouviram falar o que é isso. O que é isso? É uma nova religião que acabou de nascer na Judeia, de um homem que estava vivo há poucos dias, ou há poucos meses, ou há 4 anos atrás, estava vivo, mas foi morto, mataram ele, mas ele ressuscitou, está vivo, e eu venho anunciar para todos vocês que ele quer salvar todos vocês. Pensa na luta do apóstolo e de todos os outros, levar um homem desconhecido que há poucos dias morreu, ressuscitou e quer salvar todo mundo. Pensa comigo. Pensa que alguém que morreu aqui no nosso país, aqui, sei lá, um camarada bom aí morreu há 5 anos atrás e agora é um salvador que está aí, a gente vai pregar para todo mundo acreditar nele para ser salvo. Qualquer um de nós já pensamos assim, mas não funciona. É o que eles pensavam de Jesus. Não funciona. Como assim? A gente acredita em Artemis, a gente acredita em Baal, a gente acredita em Astarote, são os deuses da época, eram muitos deuses. A gente acredita nesses deuses. O Sol, o Deus Lua, nós acreditamos nesses deuses porque eles existem realmente. Mas esse Jesus que morreu há 2 anos atrás, vocês estão dizendo que ele quer salvar? Pensa na dificuldade do apóstolo Paulo e dos irmãos convencer a população, as pessoas, para acreditar em Jesus para ser salvo. A tarefa deles era mais difícil ou mais fácil que a nossa? De quem a tarefa era mais difícil? A deles ou a nossa? É difícil demais, quase impossível. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Eles conseguiram. Eles conseguiram.
E nós também podemos conseguir ganhar os nossos vizinhos para Jesus, porque é muito mais fácil a gente falar de um Jesus que realmente funcionou e funciona. Do Jesus que realmente vai voltar para arrebatar a igreja e que é Ele que tem todo o poder para desmanchar a terra a hora que Ele quiser e construir a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Agora é fácil. E mesmo assim muitos de nós não conseguimos sair do lugar. Será que falta mais poder para nós? Mais poder de Deus, assim, unção mesmo, poder mesmo. Crente cheio do poder de Deus. Que tem coragem, que fala destemidamente e que nada impede ele vir lá e ganhar uma pessoa para Jesus e dizer que realmente Jesus salva, é Senhor e que não há outro Deus além do nosso Deus, além de Jesus de Nazaré, não há outro. Nós realmente acreditamos no único Deus poderoso e é o único que salva, que liberta e é o único que pode livrar do inferno. E que todo mundo está condenado para o inferno, a não ser que encontre em Jesus ou que aceite Jesus ou que entregue a vida para Jesus. É a única saída. E não tem outra. Então a gente tem uma mensagem muito leve se comparado com a dificuldade que Paulo tinha. Mas mesmo assim, ele agora escreve para a igreja, porque pensa numa igreja, aqui, vamos pensar aqui em Cuiabá. Aqui tem uma igreja aqui, tem outra bem ali, tem outra mais ali em cima ali, tem outra bem ali, tem mais outra aqui pertinho aqui, que é a igreja ali da Graça. E por aí vai. Você tem um monte de igreja. A cada 2, 3 quadras tem uma igreja. Agora pensa em Colossenses, uma cidade grande com uma única igreja pequena e ainda aparecendo um monte de gente para querer desmanchar a igreja. E eles estavam lá, firme. E aí Paulo está em outro lugar, tendo que escrever e esperar que Deus abençoe e que essa carta chegue rápido, para que todo mundo possa ler e... Ah, entendi. Paulo falou que é isso, então esquece o que os outros estão dizendo. Porque é assim, ó. Nós estamos aqui, estudando. Beleza. Mas quantas coisas nós precisamos aprender? Até que aprende, se vier alguém ensinar outra coisa errada, a gente acaba acreditando, porque não aprendeu certo. E olha que nós aprendemos bastante, mas eles não tinham esse aprendizado. Sabe por que eles não tinham? Na época, não tinha uma Bíblia assim. Não tinha. O que é que tinha então na época? Eram umas páginas, chamado pergaminho, desse tipo assim, mais grosso que esse aqui, enrolado, e que ficava guardado em um único lugar, em Jerusalém. As cidades que tinha, Colossenses, Efésios, outros lugares, não tinha nenhuma Bíblia, não tinha nada. Tudo que eles tinham era o que eles ouviram dos apóstolos. Escutei isso, eles falaram isso. Alguém poderia fazer um rascunho, anotar, não importa. Mas eles guardavam aquele ensino, mas não tinha nada escrito. Não tinha. As primeiras escritas começaram a surgir, mas muito depois, no ano 45 depois de Cristo, é que começou a surgir os primeiros rascunhos, as primeiras palavras escritas, os primeiros ensinamentos, os primeiros livros do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento ainda estava em pergaminho guardado em algum lugar que não estava à disposição da igreja. A igreja não tinha esses livros e não tinha os livros do Novo Testamento. Tudo que eles tinham era o que eles ouviam de Jesus e agora ouvindo dos apóstolos. Então eles tinham uma tarefa muito mais difícil que a gente, porque a gente tem, além da Bíblia, que a gente tem bastante, muitas casas devem ter 4, 5 Bíblias. Ainda a gente tem os livros, tem um monte de coisa escrita, a gente tem. E hoje não, hoje a gente tem até a Bíblia toda no celular. Eu tenho mesmo 3, 4, eu quis só 4. App de Bíblias, app diferente para ler versões diferentes. Mas se você quiser, você instala aos montes. Então você tem facilidade de aprender. Então vamos lá. Paulo ressalta que Deus teve prazer em habitar em Cristo Jesus aqui na terra. Era o prazer que Deus tinha e teve. E esse mesmo prazer que ele teve de habitar em Cristo Jesus foi para reconciliar o mundo com Deus mesmo, com Jesus. Através de Jesus, ele reconciliou o mundo, ele trouxe o mundo para entregar a vida para Jesus. Foi o projeto de Deus e Paulo agora está explicando isso para os colossenses. E eu estou aqui resumindo, por causa do tempo, para não ler o livro todo, digamos assim, Aí,
Então Paulo estabelece isso, que ele fez isso para reconciliar através de Jesus Cristo e estabelecer uma paz perfeita, uma paz duradoura através do sacrifício de Jesus na cruz que ele fez. Através do sacrifício na cruz, ele estabeleceu a paz entre o perdido e o Pai. O Pai está lá, todo mundo perdido, Jesus morre na cruz e aí Deus então estende as mãos para trazer de volta todos os perdidos para ele, através de Jesus que morreu na cruz. Então, essa foi a intermediação que eles estavam com dúvida, e Paulo escreve a carta para explicar isso para eles também, diferente do que os agnosticismos estavam dizendo. Os agnosticismos estavam dizendo que esse Jesus, na verdade, não morreu, e se ele morreu, estava morto porque ele era um ser humano, mas se ele era Deus, então ele não era um ser humano, e confundindo a cabeça do pessoal que não tinha o apóstolo de perto para ensinar. Mas continuando aqui. Ministério de Paulo para a igreja de Colossenses. No capítulo 1, do versículo 24 até capítulo 2, versículo 5, Paulo fala sobre o seu próprio ministério e sofrimento em prol da igreja, destacando sua missão de proclamar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo compartilha sobre o seu ministério com a igreja e ele expressa a alegria nos sofrimentos em Cristo Jesus. Dos sofrimentos que ele teve em Cristo Jesus, e isso ele expressa aos Colossenses, indicando que está preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Paulo então está dizendo, Jesus sofreu e eu sofro para cumprir o sofrimento de Cristo através da minha vida também. Advertência contra os enganos. Aí uma palavra de Paulo bem focado, no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 23, Paulo adverte contra as filosofias vazias e tradições humanas e a adoração de anjos. Essa é outra coisa que também estava entrando na cidade de Colossenses, na igreja de Colossenses, era que eles deviam adorar anjos. Inclusive aqui nos nossos dias, existem muitas igrejas que adoram mais os anjos do que Jesus. Não sei se vocês já foram numa igreja assim, alguma igreja assim, já deve ter ido. Eu não fui, mas já acompanhei relatos desse jeito assim, de que pessoas que estão ali no culto, Jesus está presente aqui, glória a Deus, mas o povo está em silêncio. Aí alguém diz assim, tem anjo ali. Aí todo mundo começa, glória a Deus, aleluia, tem anjo ali. Aí todo mundo começa a bater palma, sapatear, porque tem anjo. Alguém já foi numa igreja assim? Acredito que já. Tem igreja mais focado em anjo do que em Jesus. Fala, Jesus é o Senhor, está todo mundo quieto, tem anjo aqui. Aí todo mundo se alegra. Não entendi essa não. Como é que dão mais valor a anjos? Porque Paulo, é uma das coisas que Paulo está falando para os colossenses. Sai dessa. Anjos é simplesmente um servidor. Nós só adoramos Jesus de Nazaré. Se aqui tiver anjo que desceu, está aqui no meio, aqui tudo bem, está tudo certo. Mas a nossa adoração é a Jesus. A pessoa mais importante para nós é Jesus. E se o anjo vier, vem para servir, para ajudar um crente a servir Jesus. Para ajudar um crente a enxergar talvez uma obra demoníaca, alguma coisa assim. Mas a adoração se dá somente a Jesus. É o que Paulo estava trabalhando com os colossenses. Para com esse negócio de anjo para lá, anjo para cá. É Jesus. Ele é o Senhor. Amém? Isso serve para nós também, né? Para nunca cair nessa. O lar cristão. Colossenses 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, Paulo fornece instruções sobre relacionamentos familiares e relacionamentos sociais, destacando a importância de viver de maneira que honremos a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então, Paulo destaca isso, de que o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar, precisa ser um relacionamento inteiramente saudável, como ele fala no livro de Efésios, também fala no livro de Tito, sobre esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter. E aqui em Colossenses, basicamente, sempre Paulo está tocando nesses assuntos da vida familiar, da vida conjugal, que deve ser uma vida exemplar.
para poder testemunhar para as pessoas o quanto Deus é poderoso nas nossas vidas e quanto Ele já mudou a nossa vida e pode mudar a vida dos não crentes. A ênfase é colocada na submissão mútua. A ênfase do relacionamento conjugal está na ênfase da submissão mútua. O que é essa ênfase de Paulo na submissão mútua? É onde um está sujeito ao outro, que está sujeito ao mesmo, que respeita um, que respeita o outro. Nessa coisa assim dele que não tem ninguém maior. O importante é o respeito que se dá. Falar respeitosamente. Não haverá nenhum problema no relacionamento conjugal quando existe respeito, cada um respeitando a sua posição e o seu lugar, e está tudo certo. Vai estar tudo certo. É isso que Paulo está trabalhando com o povo ali. Com essa submissão mútua, amor, respeito e equidade nas relações familiares e sociais. Esses princípios refletem o entendimento bíblico de que a vida cristã se manifesta não apenas na adoração e devoção religiosa, mas também nas relações cotidianas e responsabilidade dentro do lar e da sociedade. E aí, terminando aqui o livro de Colossenses aqui, ele faz umas exortações finais e saudações no capítulo 4, no versículo 2 até o versículo 18. Paulo conclui a carta com exortações, oração, sabedoria e na interação com os não cristãos e saudações pessoais aos colaboradores. Paulo então faz uma distinção aqui do tipo de interação que a gente precisa ter com os não cristãos, com as pessoas não crentes. O apóstolo Paulo sempre está trabalhando essa ideia da gente ser crente 100% e ser realmente exigente com a vida cristã para que sejamos realmente o melhor que pudermos. Buscarmos a perfeição no nosso cristianismo. Ou seja, viver em santidade sempre ao Senhor. Mas também ele diz que nós precisamos ter uma boa convivência com as pessoas que não é crente, de tal forma que a gente consiga ganhá-los para Jesus. Essa boa convivência passa muito na tolerância. Quando é crente, Paulo até escreve numa outra carta dizendo: se a pessoa é crente e for beberrão, você não pode nem comer com ele, nem sentar com ele na mesa não pode, porque ele está fora do princípio. Agora, se ele não é crente e ele for beberrão, aí você pode sentar com ele e comer com ele. Não é um negócio assim? Então, Paulo está dizendo, crente tem que andar direito. Tem que andar direito. Andar direito, o que ele quer dizer, né? Não é não ter defeito físico, é andar com integridade. Bom, eu falei que ia entrar nos assuntos aqui, mas o tempo acabou. E agora que ia começar as leituras dos versículos, e o tempo foi, e não vai dar tempo de ler os versículos. Mas, enquanto o pessoal chega, capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, por amor, por favor do meu corpo, a favor do meu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo? Eu carrego no meu corpo o sofrimento de Jesus. Eu carrego no meu corpo. Ou seja, é basicamente o que ele estava escrevendo no livro de Colossenses, capítulo 3. Que ele carregava o sofrimento de Jesus no corpo dele. Jesus começou a sofrer e eu agora estou sofrendo para cumprir o ministério de Jesus no meu corpo. Por que Paulo podia falar isso? E a gente nem pode falar isso. Paulo passava pelos sofrimentos que a gente não passa. Paulo passava pelas chicotadas, prisão, os açoites, né, as pancadarias, o sofrimento terrível. E ele ainda dizia, carrego no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Jesus começou a sofrer, morreu, e eu agora vou sofrendo no lugar dele. Cumprindo o que ele começou. Ele começou a pregar e ensinar, e eu vou pregando e ensinando também. Será que a gente está pronto para encarar uma dessa? Ou não? Ou é demais para nós? É demais ou dá para encarar?
Vai encarar. Então, se vier sofrimento, adore e celebre. Tem gente que não aguenta sofrimento nem assim por coisa mínima, reclama de qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece já está bravo, já está reclamando, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do prefeito, reclama do presidente, reclama de um, reclama de outro. Só murmura. Crente celebra. Ah, agora não tem isso, glória a Deus. A Bíblia diz assim: em tudo dai graça. Porque a gratidão é a vontade de Deus para com todos em Cristo Jesus. A gratidão. Gratidão é agradecer a Deus em tudo. E eu fico pensando que tem gente que não entende o que é em tudo. Em tudo dai graça. Porque quando acontece um negócio que é BO, nossa, é difícil a gente agradecer. É mesmo. Mas a gente precisa glorificar a Deus, porque a gente pode glorificar. Digamos que aconteça um acidente, você morreu, não tem mais como fazer nada. Você está vivo? Glorifica de pé. Glorifica de pé. Ah, lembrei de uma igreja, né? Tem uma igreja que botou um monte de gente no culto, né? Um monte de gente, e não pôs cadeira. Aí toda hora ele falava assim: glorifica de pé, igreja. Não tinha cadeira para sentar. Vamos cantar?